Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar e saudar os 8.338 subscritores da presente petição, na pessoa da primeira subscritora, a Sra. Cláudia Labrejó, que hoje aqui está presente. Também aproveito para cumprimentar todos os utentes das águas do Alto Minho, mais de 100 mil que apresentaram reclamações no ano 2020, uma altura em que esta empresa, de facto, mergulhou no caos, prejudicando dezenas e dezenas de milhares de consumidores. Dito isto, relativamente àquele que é o objeto desta petição, bem como o objeto dos dois projetos de resolução, que em suma pretendem ambos extinguir as empresas Águas do Alto Minho, preciso e pretendo fazer aqui uma intervenção que tem 3 vetores distintos. Falar de passado, presente e futuro. Passado, ano 2020, o ano da constituição, do início da atividade desta empresa e com ele dos problemas. Tivemos, como disse, mais de 100 mil reclamações, porque os utentes de um dia para o outro viram-se confrontados com erros de faturação, erros grosseiros, com erros de identificação, com estas contas, como consta da petição, muitas vezes tendo passado um consumo de 20 euros para 1.000 euros e mais, foram estes os desvios que aconteceram em cerca de 10% dos consumidores. E não é de sumenos este número e estes desvios e estes erros. Perante tais erros, o grupo parlamentar do PSD, por diversas vezes, instou aqui, nesta casa, o Governo, pelas suas responsabilidades na administração da empresa. Sempre foi uma questão de gestão da empresa. Percebemos e compreendemos, daí esta saudação, a indignação das pessoas e dos altominhotos com aquilo que lhes estava a suceder, com as contas que recebiam nas suas casas, agravada pelo facto de estarmos em pleno período de pandemia e o contacto pessoal e o acesso aos serviços ser ainda mais dificultado, porque estávamos quase sempre em confinamentos durante este período. Isto ainda veio dificultar mais a vida das pessoas. E isto é o passado, 2020. Hoje, em 2023, falemos do presente. E o presente é bem diferente do cenário que hoje está nesta petição e que é o momento que levou aos subscritores dela e também a que ela fosse feita. E o presente é uma empresa que funciona normalmente. É uma empresa que, como todas as empresas, é uma empresa pública e eu quero bem sublinhar aqui, é uma empresa pública. Porque a mensagem que se vende aqui constantemente é que é uma empresa que não é pública. É uma empresa pública que é com os municípios como associados e as águas de Portugal. Ambas são do setor público do Estado e o Estado não é só o Governo. E, portanto, é pública como sempre foi, porque a água é um bem fundamental e é um direito humano e quer esteja na esfera dos municípios, quer esteja na esfera do Estado Central, continua a ser pública. Não podemos confundir os conceitos, nem os altominhotos que merecem mais e precisam mais do que isso. Dito isto, também é importante repormos aqui alguns factos e levar ao conhecimento dos portugueses e portuguesas que hoje vêm discutir estes projetos de resolução, permitam-me à parte, fruto do absolutamente desconhecimento, e os seus autores certamente nunca pagaram a ouvir uma fatura da ADAME. Não é o meu caso, porque sou do Alto Minho e sou cliente da ADAME e utente e também consumidora, e portanto só por isso explica que tenham agora, à última hora, apresentado estes projetos completamente desfasados da realidade atual. Portanto, só isso os pode explicar, porque os fundamentos não são verdadeiros. A toda esta motivação acresce mais alguns factos. Também é importante trazer a esta casa e esclarecer os portugueses e as portuguesas que hoje nos estão a ouvir. Todos os municípios parceiros, e deixemos bem claro, de diversas forças políticas que os dirigem, não é uma questão político-partidária, são quer do CDS, quer do Partido Socialista, quer do Partido Social Democrata, os municípios parceiros desta parceria. Portanto, não é uma questão político-partidária, é uma questão de bem público, de consumo público. Todos estes municípios, nas suas assembleias municipais, já por diversas vezes aprovaram moções de atenção para que também se estudasse e se analisasse a cada momento o impacto desta parceria entre os municípios e as águas de Portugal. E a eles compete averiguar e avalizar
desta parceria e se ela tem ou não condições para continuar. Não é esta Assembleia, sob pena de estarmos a violar aqueles que são a separação de poderes para o PSD. Os municípios, até pela sua proximidade, melhor do que ninguém sabem o que é melhor para as suas populações pelas quais foram escolhidas. E, finalmente, mesmo para terminar, Sr. Presidente, apenas mais uma nota. Não posso deixar de a fazer, que é o futuro. O que os municípios precisam mesmo, e as águas do Alto Minho, é que o Governo cumpra com aquilo que sempre se comprometeu e que faça chegar os fundos e que faça chegar as condições para que os investimentos em água, saneamento, alargamento de rede, manutenção, sejam possíveis, porque isso é que faz mesmo falta às águas do Alto Minho. E não é às águas do Alto Minho, e aos minhotos e a todos aqueles que são os seus utentes e consumidores, porque a verdade é que nós precisamos de água com qualidade, com eficiência, sem fugas e, acima de tudo, precisamos de um serviço de qualidade. E eu confio, como nós confiamos, que os municípios estarão vigilantes para assegurar, porque sim, senhoras e senhores deputados, e para também os alto-minhotos, se os municípios perceberem e percepcionarem que as águas do Alto Minho não são melhor para as populações, serão certamente os primeiros a sair disso.